As relíquias católicas mais impressionantes. Bora. Na história do cristianismo, as relíquias foram e são até hoje para muitas pessoas objetos que inspiram devoção, né? São objetos que trazem a lembrança de alguém considerado um herói da fé ou um modelo de vida. Muitas vezes também são vistos como pontes entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, e também como objetos que são realmente milagrosos, né? Mas apesar dessa aura originalmente de santidade, muitas relíquias hoje provocam mais estranheza do que admiração em algumas pessoas, né? Pelo menos à primeira vista. Várias delas são vistas como muito mórbidas, né? Macabras ou simplesmente bizarras. Pro Jeca médio, só mórbido e macabro. Mas é o Jeca, né? Foda-se a opinião do Shudra. Mesmo. Então, nesse vídeo, eu peguei 5 exemplos de relíquias que eu pessoalmente considero pelo menos interessantes, né? No mínimo interessantes. Eu vou comentar um pouco também, não só sobre essas relíquias em si, mas também sobre o contexto geral no qual essas relíquias surgem, para a gente passar dessa sensação inicial de estranheza e se aprofundar também na mentalidade histórica por trás desses objetos. Claro que não necessariamente, no fim das contas, a estranheza vai desaparecer completamente, mas pelo menos a gente vai ter compreendido, espero eu, um pouco melhor mais coisas do que meramente estranheza. Agora, só um detalhe que você pode ter reparado nessa imagem parecendo uma insider, né, tipo essa que eu estou usando aqui, mas na verdade essa é uma relíquia chamada Santa Túnica, que remontaria supostamente aos tempos de Jesus. Em outras fotos parece bem menos uma insider, né? A malha é bem diferente, por exemplo, não é o modal da insider, que é uma tecnologia têxtil. Misericórdia. Essa propaganda foi a mais bizarra que eu já vi. Para analisar nesse vídeo. Então, para começar, colocando aqui no 5º lugar, né, para começar esse ranking, digamos assim. Nossa. Foi foda, tá ligado? Nossa, vou fazer uma propaganda da Insider relacionando uma relíquia. Nossa, calma, dog, calma. Eu vou colocar a cabeça de São João Batista, né? João Batista, vocês conhecem a história que aparece ali nos evangelhos, né? Foi um profeta que é considerado o precursor de Cristo, aquele que veio apontando para Jesus, que batizou Jesus e foi decapitado por ordens de Herodes Antipas, a pedidos da sua esposa e da sua filha, Salomé. A esposa de Herodes, né, que era Herodíades, não gostava nem um pouco de João Batista, porque João Batista condenava o casamento que ela tinha com Herodes, sendo que ela tinha sido esposa do irmão de Herodes, né, e esse irmão estava vivo ainda, então esse casamento era considerado ilegítimo ali pela lei judaica. Então, numa certa ocasião, Herodes está dando uma festa ali, está com pessoas importantes do governo, do exército, e a filha de Herodes, Salomé, faz uma dança e ele oferece para Salomé, né, como uma espécie de prêmio para essa performance dela, qualquer coisa que ela quisesse. E ela consulta a mãe e a mãe pede a cabeça de João Batista num prato. Então, nesse contexto de surgimento de relíquias, desses objetos conectados com pessoas e histórias consideradas sagradas, a cabeça de João Batista, claro, apareceria muito na história do cristianismo. Até demais, talvez. Porque a gente tem pelo menos São tantas cabeças, né? 4 grandes candidatos, né? 4 objetos que são apresentados com mais força, como se fossem a cabeça. Pô, a quantidade de lascas da cruz que devem existir por aí, dá pra construir, sei lá, um casarão já. Cabeça verdadeira de João Batista. Um deles está numa catedral na França, em Amiens, e ela chegou nessa catedral, né? Essa catedral foi construída no século XIII, e logo no início esse objeto foi colocado no centro dessa catedral como um objeto, um eixo devocional. Hoje essa cabeça está num relicário, né? Que é o recipiente, o objeto que protege a relíquia ali. Cara, a maior parte a maior parte. Eu cravo, a maior parte dessas relíquias que surgiram ali na Idade Média, ali entre o século. Entre a legalização do cristianismo nos anos 300 até, sei lá, 1200 é shitpost. A maior parte deve ser. Ali, E eu não tô nem aí, pra opinião do senhor. construído posteriormente. A maior parte deve ser shitpost. Esse relicário atual que a gente vê nessa foto, por exemplo, é do século XIX, mas como eu disse, é no século XIII, no contexto da Quarta Cruzada, é que a relíquia foi inicialmente introduzida ali nessa catedral. E a gente também tem em Roma, na igreja de São Eu tinha esquecido das cruzadas também, né? Silvestre, uma cabeça, né, de João Batista também, que é apresentado como a cabeça verdadeira de João Batista. Em Munique, no museu, a gente também tem outra, e curiosamente numa mesquita, que é a Mesquita dos Omíadas, em Damasco, que é um espaço frequentado principalmente por muçulmanos, né? Nessa mesquita também Os fragmentos da muralha de Berlim, você pode fazer um muro de Berlim, você pode fazer a muralha da China 2, né? uma cabeça, né, a suposta cabeça de São João Batista, que é também venerada por muçulmanos, né? Então é interessante que João Batista é considerado um profeta tanto no cristianismo quanto no islamismo, e também em algumas vertentes
do islamismo, né, não em todas, a gente tem essa questão das relíquias presente. E a gente poderia falar de outros lugares ainda, como o museu em Istambul, também tem a Catedral de São João Batista em Siena, que dizem também conter ali um fragmento do crânio de São João Batista, mas assim, as 4 principais, né, mais conhecidas, são essas que eu coloquei aí, né? E vale comentar aqui sobre a questão da ideia de relíquias, né, aproveitando que a gente está no início do vídeo ainda, para falar que existem diferentes classes de relíquias. Isso é uma tipologia, né, uma classificação que não é normativa, não é totalmente oficial na igreja, mas é bastante tradicional, de que a gente teria relíquias de primeira classe, que são partes efetivamente do corpo de um santo, tem as relíquias de segunda classe, que são objetos pessoais de um santo, e tem as relíquias de terceira classe, que são objetos que tiveram algum contato com relíquias de primeira ou de segunda classe. Nesse vídeo aqui eu vou falar só de relíquias de primeira classe, com a exceção de uma menção honrosa depois do primeiro lugar aqui do ranking, que Já acharam 5 cabeças dele? Só? é mais difícil, é uma relíquia tão peculiar que ela é bastante difícil de classificar, né? Mas a gente chega lá daqui a pouco. Durante os cruzados, muitas relíquias foram inventadas, compradas por reis europeus. Muitos que vendiam eram judeus, porque pra eles não tinha valor nenhum. Tipo, só inventava e criava, porque eram comerciantes, pô. Sempre foram comerciantes. É o que sobrou pros caras. Mas continuando a lista, então, no quarto lugar aqui, eu coloco a mandíbula e a língua de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, Pro judeu é tudo business, pô. dependendo de como é que você prefere chamar, né? Porque ele nasceu em Lisboa, então geralmente em Portugal, em alguns lugares do Brasil também ele é conhecido mais como Santo Antônio de Lisboa, mas ele é mundialmente mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu em Pádua, foi sepultado em Pádua, e o principal espaço, né, de culto de Santo Antônio hoje talvez seja, de fato, Pádua, na Itália. Qual relíquia de dia que você tem aqui? Cara, eu tenho aqui, ó. Provavelmente minha relíquia favorita. É essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Essa aqui é a relíquia do meu povo, ó. Eu tenho uma moeda que eu tomei de um mendigo uma semana passada. E é na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, na Itália, que a gente encontra essa relíquia muito, muito impressionante mesmo, né? Uma obra de arte também, o relicário que a contém, que é a língua incorrupta de Santo Antônio e também um pedaço do seu crânio, né, sua mandíbula, melhor dizendo. Essa língua supostamente encontrada incorrupta, né, sem decomposição Não, pedinte cego, irmão. Atividade pra não virar saudade, pô. natural, ela foi encontrada numa exumação do corpo de Santo Antônio, depois que eles tiraram o corpo dele do sepultamento. Encontraram essa língua nesse estado supostamente milagroso, e isso foi interpretado como um sinal que apontava para o dom extraordinário de pregação, né, associado, portanto, à fala de Santo Antônio, né? Santo Antônio foi um franciscano contemporâneo do próprio São Francisco de Assis, que ficou conhecido principalmente por essa eficácia da sua pregação, né, que era uma pregação muito inteligente, também muito atraente, muito eficaz mesmo, né, que diziam que ao mesmo tempo convertia muitas pessoas à fé e também instruía os hereges, né? Ele ficou conhecido como o martelo dos hereges por causa disso, inclusive. E há lendas, inclusive, sobre essa sua pregação bastante extraordinária, que diz até que os animais se aproximavam para ouvir ele pregando, né? Peixes, principalmente, isso aparece muito na pintura, ouviam Santo Antônio anunciando o evangelho, né? Então, essa língua, e mais tarde a mandíbula, que também foi resgatada e preservada como relíquia, apontam para esse aspecto, né, da vida desse santo. Hoje, como eu disse, essas relíquias estão guardadas em relicários de ouro e cristal na Basílica de Santo Antônio em Pádua, e nas fotos que a gente vê geralmente desses objetos, parece também que tem 2 olhos ali, né, ou talvez 2 amígdalas, às vezes as pessoas interpretam dessa forma também, mas na verdade não é nada disso, é simplesmente reflexo da cúpula ali que protege a relíquia, né? Aí fica uma imagem ainda mais curiosa, como se fosse necessário adicionar alguma coisa aí para tornar isso impressionante, né? Uma imagem impressionante, mas só esclarecendo isso não. Irmão. Ai, ai. E nego aqui valorizando os rabiscos retardados do Niemeyer. Engenharia medieval. São olhos nem nada do tipo, é só reflexo. E falando em cúpula e em proteção de relíquias, a gente passa para a terceira relíquia aqui, que é o cérebro de São João Bosco, né, também conhecido como Dom Bosco. Essa relíquia está na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, também na Itália. E São João Bosco, né, como eu disse, muito conhecido como Dom Bosco também, já é uma figura bem mais recente, do século XIX. Ele ficou conhecido pelo seu trabalho com crianças pobres. Renascença?
Melhor ainda. Principalmente, né, e órfãos ali no contexto da Revolução Industrial, e teve muito interesse também na área de É Renascença? Não, ele é. Tá, eu não sei. A catedral eu não sei, a catedral de Pádua. Mas o São. O Santo Antônio de Lisboa ele foi canonizado em 1232. Basílica de Santo Antônio de Pádua. A Basílica é de 1310, medieval. Vai tomar no cu, cara. de educação. Hoje tem muitos colégios, instituições salesianas, né? Esses salesianos são uma congregação fundada pelo Porra. Dom Bosco que remete a São Francisco de Sales, daí o nome salesiano, mas na verdade não foi São Francisco de Sales que fundou os salesianos, né? Foi Dom Bosco. Mas enfim, por esse interesse muito grande de São João Bosco na questão da educação, do intelecto, do desenvolvimento ali das crianças, e não só, né, de adultos também, a questão do cérebro ali acaba apontando, né, a preservação desse órgão específico do corpo dele acaba apontando para a sua dedicação ao intelecto e à pedagogia, ao ensino, que acaba simbolizada ali nessa relíquia. E vale dizer que em 2017, né, só uma curiosidade, essa urna com o cérebro, né, com parte do cérebro de São João Bosco foi roubada e ficou um mês desaparecida até a polícia italiana encontrar a relíquia no armário da cozinha de um ladrão que tinha tomado esse objeto ali, né? Cara, como filho da puta você tem que ser pra roubar a porra da relíquia? Uma coisa é você invadir o Louvre e levar as joias da imperatriz, que eu esqueci o nome a esposa do Napoleão III. Outra coisa é você roubar uma relíquia. Por sorte, aparentemente esse ladrão não abriu o relicário, então a coisa ficou bem preservada, né? Não teve nenhum dano significativo até onde eu sei, mas e agora já voltou, né, para a exposição em Turim. E aqui vale a pena fazer um parênteses, né, sobre essa questão da aparente morbidez dessas relíquias, né? Porque nenhuma, não existe morbidez nenhuma. Realmente, cabeças decapitadas, línguas e mandíbulas expostas, cérebros em exposição também, tudo isso parece muito estranho e macabro, e de fato as relíquias têm uma relação bem óbvia com a morte, né? São partes realmente de cadáveres ou pertences de pessoas que já morreram, mas no contexto original em que a questão da veneração de relíquias foi se desenvolvendo historicamente, elas não eram vistas como macabras, né, pelos cristãos que adotavam esses objetos por dois motivos principais. Primeiro, que as pessoas naquele contexto tinham uma relação muito mais próxima com a morte do que a gente tem hoje. Hoje em dia é muito comum que as pessoas praticamente morram escondidas, né, num ambiente secreto, que são os hospitais, né, por uma questão que faz todo sentido também do cuidado que os hospitais podem oferecer melhor do que o ambiente doméstico muitas vezes. Mas, assim, de qualquer forma, o morrer, né, o processo da morte, ele não é muito público hoje em dia, pelo contrário. Cara, você vai queimar, cara. Você vai queimar, velho. Isso daqui na minha mão é um membro em conserva de um deus ancião mesopotâmico e ele promete trazer a praga e a destruição pro mundo. Bora testar esse negócio. Ó, Ramon, filma aqui eu rompendo o lacre. Ó, já dá pra sentir a minha pele coçando e doendo. O céu tá ficando vermelho. Tá dando certo, hein, Ramon? Quem diria que um poder tão ancestral poderia ascender aos céus, bem acima das estrelas de Deus, e lançar tamanho horror e destruição para a humanidade? Os olhos conseguem nos ver, Ramon, e eu consigo ver os olhos. Todo o sofrimento e dor vai nos libertar, vai libertar toda a humanidade das nossas limitações. O começo do fim é agora, Ramon. Tudo está sendo feito, que ele está finalmente livre. O produto entrega tudo o que promete. Link nos comentários. Ao contrário, é bastante privado. E o próprio tema da morte, né, só de falar a palavra morte, inclusive num vídeo na internet hoje, pode prejudicar muito o alcance. Espero que não aconteça muito com esse, mas se acontecer também faz parte, né? Eu estou falando de relíquias, não tem como não falar de morte, mas vocês vão ver muitos vídeos aí que colocam a palavra morte com um 0 no lugar do O, ou um 3 no lugar do E, ou colocam um B na hora que vai falar a palavra, né? Tipo, aqui, corta tudo aí, José. Então, realmente existe um tabu gigantesco sobre esse tema na nossa sociedade que não existia tanto no passado. A gente não precisa voltar tanto no tempo assim para encontrar contextos aqui no Brasil mesmo, sei lá, poucas décadas atrás, em que a morte pública, né, era muito comum. Lula. Uma pessoa moribunda, em estado ali já se aproximando da morte, ficava com a casa aberta, recebendo visitas no leito de morte. Inclusive, né? Então era um processo bastante público, mas isso não significa também, não quero exagerar muita coisa aqui, isso não significa que
Covid, não, essa derruba o canal, As inclusive. pessoas no passado tivessem uma relação totalmente bem resolvida com a morte, né? Na verdade, muitos no passado também evitavam esse assunto, e tem até um tema antigo, que é o memento mori, né? Um lema, melhor dizendo, antigo, que é o memento mori, né? Lembra-te que és mortal, que serve justamente para lembrar a pessoa desse fato que muitos querem esquecer, né? Para que elas reflitam sobre a finitude da vida e mudem a forma de ser no presente enquanto é tempo. E no contexto das relíquias, né, na história do cristianismo, esses ossos, caveiras, coisas do tipo, cumpriram muito bem esse papel de serem um lembrete constante do aspecto passageiro desta vida, para que as pessoas não se apegassem à riqueza material, a prazeres passageiros, porque, de acordo, né, com o pensamento ali cristão, tudo isso seria a bobagem, né, seria palha, seria muito efêmero diante da eternidade para a qual a pessoa de fato deveria se preparar. E é justamente esse o segundo motivo pelo qual as relíquias não eram vistas originalmente como objetos macabros pelos cristãos, que é porque elas representavam também a vitória sobre a morte, né? O santo, que era essa pessoa que morreu, ela continuava, em certo sentido, presente, vivo, né? Atuante, com poder, inclusive, para interceder pelos fiéis, para proteger as pessoas ali, representando o cuidado divino e coisas do tipo, e eram vistas como pessoas que estavam... Nossa, por que você fala isso, amigo? Nossa, o chat vai ser... Eu não quero descer os comentários, eu não vou descer os comentários desse vídeo do meu corte, eu simplesmente vou ignorar. Eu não tô nem aí, irmão, essa discussão, eu não faço parte desse debate, beleza? Tirula mandou R$10 e adicionou um link. Ô, Tirula, quando a discussão começa a ficar chata, eu simplesmente lanço a carta, sou ateu, e ó, pum, vou embora. estavam presentes, Puta que pariu, mano. vivas, junto de Deus. E Ai, era nessa situação também que os fiéis queriam estar um dia, né, que deveriam manter o seu olhar para essa esperança escatológica, essa Vou forrear. esperança de fim dos tempos. Por onde anda, Nego Ney? Cara, espero que não ande. Claro, de novo, eu não quero simplificar as coisas aqui, né? Não significa que não existisse pessoas... Eu juro que eu vi uma foto do Nego Ney no Twitter esses dias. Ele já tá. Se não tá. Cara, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o Nego Ney. O Nego Ney tá assim agora. Aparentemente. Segundo a Choquei. Aí, ó. no passado que olhassem para as relíquias e achassem elas muito estranhas, bizarras e até imundas, né? Imorais, existia sim. A gente tem registro de algumas pessoas que viam as exumações de corpos de santos, né? Que viam as procissões com partes do corpo de um santo. Olha, Fernando. Fernando.Minas mandou R$10. Isso sobre o velório em casa ainda acontece na minha cidade em Minas. Quando alguém da cidade morre, o carro funerário atravessa a cidade com as pessoas atrás levando velas e as lojas fecham as portas. Isso é do caralho. Isso é um nível de respeito que vem se perdendo. Ainda bem que a sua cidade mantém essa tradição. Defunto, ambulantes ali pela cidade, e achavam aquilo absolutamente absurdo. Então, só para deixar claro que não é simplesmente uma questão também de mentalidade antiga versus mentalidade moderna. Existe muita variedade, né, dentro da mentalidade antiga e muita variedade dentro da mentalidade moderna. Mas, voltando para a lista de relíquias, né, vamos agora para a segunda posição já aqui, que é o sangue de São Januário de Benevento. Essa Isso, eu acho que eu me lembro disso e é foda. relíquia é muito famosa, talvez a mais famosa até agora das que eu falei, talvez a mais famosa da lista em geral, que está na Catedral de Essa é a única que eu ouvi falar. 2 ampolas de vidro que contém ali o sangue desse santo, né? São Januário foi um bispo de Benevento, né, na Itália, que teria sido martirizado durante as perseguições do imperador Diocleciano, né, o imperador romano ali, entre o terceiro e o quarto século depois de Cristo. E o São Januário em si não é um santo muito famoso, inclusive a gente não tem tanta informação sobre ele em documentos muito antigos, o que a gente conhece sobre ele vem de documentos bastante posteriores, mas por causa do chamado milagre da liquefação do sangue de São Januário, essa relíquia é muito famosa, né? O que acontece é que, segundo alguns acreditam, o sangue de São Januário ele se liquefaz, geralmente ele está sólido, mas aí ele fica líquido em ocasiões específicas, e esse milagre ele aponta para certas questões ali, inclusive é interpretado como um mau sinal, né, um sinal de mau agouro, de que algo pode acontecer de ruim caso ele não se liquefaça. Então tem todo esse aspecto também do rito ali, quando as pessoas se reúnem para ver a liquefação
do sangue de São Januário, e também desperta muito ceticismo, né? Muitas pessoas que desconfiam da veracidade desse fenômeno, mas ao mesmo tempo não podem também não tem muita materialidade para fazer um questionamento mais robusto, porque não podem acessar esse material, fazer um teste laboratorial nesse sangue ou coisa do tipo, né? Claro que não é permitido pela igreja, não só por uma questão, tipo assim, estão escondendo a verdade, mas uma questão. Vai tomar no seu cu. Foda-se, beleza? Faz a teu teste na casa do caralho, beleza? É isso. Simples de. Minha avó, mãe do meu padrasto, foi velada em casa faz uns 3 anos isso. Mora em uma cidade pequena no Vale Europeu. Aqui, quando o cortejo passa, as empresas param, no caso, no meu bairro. Cara, meu avô foi velado em casa. Meu avô foi velado em casa. Você tem um objeto sagrado, você A vai minha avó também. pegar isso e colocar debaixo de um microscópio, né? Assim, pode ser considerado meio que uma profanação. Mas, como eu estava dizendo, tem muito ceticismo em torno desse objeto, né? E por uma série de razões, por exemplo, o fato de São Januário ter vivido no 3º século, você tem menções à relíquia de São Januário no 13º século, que ainda não falam sobre esse sangue que se liquefaz, e só É complicado mesmo, tá ligado? no Aí. século XIV você passa a ter menções a isso, né? Então tem uma distância temporal ali que gera uma certa suspeita. Tem também um mágico, né, chamado James Rand, né, que é um cético famoso ali, se eu não me engano ele é dos Estados Unidos mesmo, e ele levanta a possibilidade de alguns alquimistas medievais terem desenvolvido um líquido que poderia fazer esse efeito, porque era muito comum na Idade Média esses milagres de liquefação de sangue, né? Tem até um atribuído a São João Batista, eram vários lugares que tinham milagres desse tipo registrados, num período histórico específico, mas depois praticamente todos somem, e até onde eu sei, só esse de São Januário permanece, né? Então tem esses argumentos, mas de novo. Pelo menos. Minas é meu país mandou R$ 10 e adicionou um link. 91 tivemos Nirvana Morbid Angel Show do Metallica, Pantera AC/DC e Megadeth Rock in Rio. Todo mundo no Rock in Rio? Isso eu não lembro. Ah, eu tô ligado. Bem lembrado. Cara, 91 foi O foda. povo não tem como fazer Eu não vou pagar de velho nostálgico aqui, porque eu não vivi isso. assim, para confirmar ou não de uma forma definitiva cientificamente, acaba sendo uma matéria de fé mesmo. A ideia aqui não é fazer uma investigação técnica se a relíquia, ou seja essa ou outras, são autênticas ou não. O que importa mais para nós aqui é a questão do valor histórico que elas inquestionavelmente têm, né? Independente de serem falsas ou não, elas impactaram verdadeiramente, né? Foram tomadas como verdadeiras e tiveram efeitos verdadeiros de devoção em muitas pessoas, mudaram verdadeiramente o cenário religioso de Nápoles, no caso do sangue de São Januário, e, portanto, de uma perspectiva histórica, é importante considerá-las dessa forma. E, dito isso, a gente chega no número 1 aqui da lista, que para mim é a relíquia mais estranha, né, que gera um estranhamento inicial maior de todos. Eu não sabia dessa relíquia até recentemente, foi uma pessoa no chat de uma live que trouxe essa informação, e aí eu fui atrás e, de fato, é muito curioso, né? Essa relíquia que eu vou falar agora é o Santo Prepúcio, né? Uma relíquia que supostamente seria o prepúcio de Jesus removido no ato. Nego se passa, né? Aí. Que pariu, né? Que pariu, né? Caralho, nossa. Se por um lado os católicos medievais levantaram belíssimas basílicas, por outra, que pariu também, né? Ato da circuncisão. Que pariu, velho. Segundo os evangelhos, né, Jesus, como qualquer outro judeu, teria passado pela circuncisão. Aqui não é nem mórbido, é só tipo, mano. Que é a prática judaica antiga. Se passou, Dag. E que permanece até hoje, né, de remover a parte da ponta ali do pênis, ou melhor, a parte da pele mais na ponta do pênis, como um sinal de aliança com Deus. E isso era, né, e é, como eu disse, Na dúvida, bota na conta de Lutero. Um ritual que é isso. Permanece entre os judeus. Tem outros povos que praticam também com outros significados, mas muitas pessoas e templos na Idade Média, por causa dessa história da circuncisão de Jesus, alegavam ter a posse dessa parte bem específica do corpo de Cristo. E no contexto da teologia cristã, né, essa ênfase na fisicalidade, na humanidade de Jesus, era muito importante para a afirmação de uma doutrina central do cristianismo, que é a doutrina da encarnação, né, de que Deus de fato se fez carne. Então, por mais que possa parecer muito estranho mesmo, essa questão do prepúcio de Jesus como uma relíquia, ela era considerada muito valiosa e bastante solene, né, no contexto medieval ali e também do início do período moderno.
Existe até uma tradição muito curiosa que fala sobre Santa Catarina de Siena, que é uma mística medieval muito importante, que ela teria recebido do próprio Jesus, numa visão mística, né, o Santo Prepúcio como aliança do casamento espiritual entre os dois, né, que representa o tema da união mística. Ela era celibatária, né, e também tem registros do imperador Carlos Magno, por volta de 800 depois de Cristo, que teria presenteado o Papa Leão III com o Santo Prepúcio como um sinal de aliança. Então, geralmente, essa questão do prepúcio aparece com esse símbolo, né, de aliança. Mas hoje praticamente não se fala mais sobre essa relíquia, né, talvez porque seja chocante demais, acabe provocando não o efeito pretendido de devoção, mas um efeito de afastamento, né, de opa, pera lá, né, que é isso, que história é essa? Calma lá, né? Calma lá, Jorgito. Não tem como, historicamente, a gente deixar de fora esse objeto, né, se é que é razoável chamar dessa forma. E aproveitando que a gente está falando das relíquias da infância de Jesus, né, eu coloco como um bônus aqui uma última relíquia que é muito curiosa, mas que é muito difícil de classificar, por isso que eu não coloquei ela entre as 5 relíquias de primeira classe selecionadas aqui para o vídeo. E por que ela é difícil de classificar? Né? Porque, num certo sentido, ela é parte do corpo de uma santa, mas não é uma parte permanente. Então, alguns consideram que nem é exatamente parte do corpo. Então fica estranho classificá-la como uma relíquia de primeira classe, mas também ela não é exatamente um pertence de uma santa, então também fica estranho chamar de relíquia de segunda classe. Então a gente poderia, né, e é o que geralmente acontece, classificar essa relíquia como uma relíquia de terceira classe, mas não há muito consenso sobre isso não, tá? E eu estou falando de quê aqui, né? Eu estou falando sobre o leite materno de Maria. Na história da arte existe um termo muito recorrente que é o da Madonna Lactans, né, a senhora amamentando, que são pinturas ali, ícones que tem Maria amamentando Jesus, beleza, né? Mas existe um subtema mais mais aceitável que o anterior. curioso dentro desse tema, que é o da lactação de São Bernardo, que são pinturas, imagens em que Bernardo de Claraval, né, um santo ali adulto, aparece recebendo também o leite de Maria, que muitas vezes está amamentando Jesus com um peito, ou pelo menos Jesus está no colo de Maria, e o outro Mantenha o respeito, rapaziada, mantenha o respeito. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas eu vou me resguardar. peito, então o mesmo peito que amamenta Eu lembrei de um certo tweet. Vocês sabem qual tweet que eu tô falando, né? Fica na light. Jesus, está esguichando ali longe, muitas vezes, o leite na boca do Bernardo de Claraval, né, que é uma figura que tem uma importância muito grande na piedade mariana, né, dessa veneração à figura de Maria. Então, essa expressão simbólica, nessa forma de comunicar a ideia de ser nutrido espiritualmente por Maria, era muito presente na Idade Média e no início do período moderno, e existe uma contraparte material disso, que é um pouco mais estranha ainda, né, que é a questão do leite materno de Maria como uma relíquia que circulava entre as pessoas ali nesse contexto. Muitas vezes essa relíquia circulava como leite mesmo, né, em frascos, ou então como um pó branco, que diziam ter sido retirado da Gruta do Leite em Belém, Velho, não dá, cara. onde Jesus teria sido amamentado e o leite teria pingado numa certa ocasião no Ah, chão da gruta e todo o chão teria ficado branco. E aí as pessoas iam lá, raspavam um pouco desse chão, que seria, portanto, uma relíquia de terceira classe, né, que teve contato com uma relíquia de primeira, se é que a gente considera o leite ok, aí tem uma desculpa boa. parte do corpo da santa, que é a Virgem Maria, mas de qualquer forma as pessoas, independente dessa classificação, distribuíam ou vendiam, muitas vezes, essa substância até com propriedades medicinais. A venda de relíquias, claro, sempre foi denunciada como um pecado gravíssimo, né? Mas se tem gente denunciando, é porque tem gente fazendo, então mais frequente ainda talvez que a denúncia dessa prática tenha sido a própria prática, né? A realização dela. E como esse é um vídeo de história, né? É importante dizer que para um historiador, a história do catolicismo não é só a história do que a igreja defendeu oficialmente, mas a história de tudo que os católicos efetivamente fizeram, né? Então a piedade genuína inspirada por relíquias faz parte dessa história e os abusos também associados às relíquias fazem parte também. As relíquias verdadeiras, né, realmente ligadas a personagens históricos aos quais dizem que elas teriam pertencido, fazem parte da história verdadeira do cristianismo, e as relíquias forjadas, né, e os truques pseudo-milagrosos também fazem parte da verdadeira história do cristianismo e do catolicismo. A ideia aqui, vocês já sabem, né, que acompanham mais o canal, não é nem condenar, nem celebrar nenhuma tradição religiosa, né, o catolicismo, o cristianismo ou as relíquias, é só apresentar um pouquinho dessa história para vocês digerirem a partir do seu próprio corpo e da sua própria vida essas informações. Então fica inclusive o convite para vocês comentarem aí embaixo na seção de comentários o que vocês pensam, né?
Eu não quero saber o que vocês pensam. Eu simplesmente não quero saber. pessoalmente sobre essas relíquias e também levantarem, né, lembrarem algumas que foram deixadas de fora aqui. Quem sabe depois a gente faz até outro vídeo nesse espírito, né, porque tem muitas e muitas outras relíquias, inclusive de segundo grau, como a chamada lança de Longino, né, Essa é based. e outras que me pedem para falar frequentemente, o Santo Graal e por aí vai, que a gente pode falar depois em outra ocasião. Mas, por enquanto, é isso. Como sempre, as referências consultadas estarão aí na descrição do vídeo. Baita vídeo. Baita vídeo. É, baita vídeo. A sua opinião, eu não ligo. Eu sequer vou ler. Pode escrever à vontade, eu não vou ler. Eu simplesmente não me importa. Esse vídeo eu não lerei nenhum comentário. Abraço.